Há lugares que inevitavelmente marcam. Esta quinta, que permite uma panorâmica de 360 graus em redor, é um exemplo. A Quinta de Ventuzelo é uma das maiores e mais marcantes propriedades do Douro. Em 2014 foi adquirida pela Gran Cruz, o principal grupo exportador de vinho do Porto. Havia um jornalista em Bordeaux que dizia que, Jean-Paul Kaufmann, que dizia que um vinho provado num sítio onde nasce e explicado pelas pessoas que o cuidam e que o fazem, tem outra magia, outra intensidade que o tornam inesquecível. E, portanto, não podíamos, enfim, desaproveitar essa ferramenta fantástica para as nossas marcas. E depois, o próprio património em si, a espessura histórica, a dimensão, a diversidade ecológica e a magia toda que à volta de Ventuzelo, enfim, tornavam mesmo uma opção inevitável para o grupo. A par da produção de vinho, Porto e Doc Douro, o Enoturismo tem sido um cartão de visita extra para quem chega. Não é um projeto só de vinho, temos outras atividades, outras experiências que pretendemos proporcionar de forma a que o visitante explore o território de Ventuzelo. Passa por 29 quartos, todos eles espalhados em diferentes edificações da Quinta, onde os visitantes podem escolher entre quartos mais recatados ou quartos em casas antigas que foram recuperadas. Temos 9 percursos disponíveis na Quinta, todos eles assessorados por um audioguia e que têm diferentes dificuldades, diferentes dificuldades, quer em termos de duração, quer em termos de tempo, mas que realmente permitem, desde conhecer as vinhas, ir até à mata e ter uma experiência mais imersiva no terroir de Ventuzelo. E porque esta é uma quinta com história, é ainda possível conhecer melhor a história de Ventuzelo e do Douro. Num espaço emblemático, porque o centro interpretativo ocupa um edifício antigo da Quinta, um edifício do século XVIII, e onde quisemos realmente construir uma oferta cultural a quem nos visita. A assinatura do museu é especial, Ventuzelo Douro numa Quinta. É essa a proposta que nós temos para esta experiência no museu. É mostrar toda a grandiosidade do Douro, quer do ponto de vista natural, patrimonial, do ponto de vista de fauna, de flora, de Ventuzelo e que também é do Douro em si. Essa é uma das vertentes. A outra vertente é histórica. Ventuzelo é uma das quintas mais antigas do Douro, remonta a 1500, a cerca de 1500, portanto são muitos séculos de história que acompanharam a própria história do Douro e de facto é possível conhecer a história do Douro à luz da história de Ventuzelo. Miguel Castro e Silva, um dos pais da cozinha de autor em Portugal, lidera o restaurante da Quinta de Ventuzelo. Valorizar fornecedores e produtores de proximidade, o cabrito serrano, a carne maronesa e a parrosá, o bízaro. Há aqui algumas pessoas que fazem pão de grande qualidade, de fermentação lenta, com boas farinhas. Valorizar todos estes parceiros. E por aí acabamos por ter uma atitude de sustentabilidade, não é? Social e sustentabilidade de produto. Nesta quinta damos o nome de Cantina de Ventuzelo, porque não pretende ser um restaurante tradicional com um menu habitual. De facto, as refeições principais, o almoço e o jantar, tento recriar aquilo que era prática nas quintas do Douro. O almoço mais composto, mais rico, há sempre uma sopa, uns petiscos, uma salada e depois um prato principal que pode ser um rancho, pode ser uma carne assada, pode ser essencialmente comida taxa e de forno. Nós temos aqui um forno de lenha magnífico, temos uma fogueira onde também temos um pote onde fazemos algumas sopas, por exemplo, sopa de cebola com moira e coisas assim. E ao jantar, neste registro, mas tudo um pouco mais delicado, uma entrada um pouco mais trabalhada. Não servimos empratado, vem em travessas, as pessoas servem-se. Um serviço, tem uma componente familiar de amigo também. Para lá da gastronomia, o chefe Miguel Castro e Silva criou também em Ventuzelo uma curiosa gama de vinhos de assinatura. Ora,
Os ingredientes da cozinha e do vinho, quando pensamos na arte do blend, podem ser combinados seguindo uma lógica semelhante. Mas na cozinha eu pego num produto, imagina, um robalo, junto-lhe um berbigão e vou buscar umas algas e componho um prato com sabor marítimo, assim, mas eu posso pegar no robalo e vou buscar uns cogumelos, um shiitake, assim uma coisa, faço um creme de shiitake e tenho o robalo numa versão diferente. É uma conjugação de sabores e depois o resultado deve ser um resultado equilibrado e é um bocado o que nos vinhos, provar os lotes, ter as ideias, conhecer as castas. Bom, falta o enólogo e começamos pelos vinhos que são trabalhados em parceria com o chefe Miguel Castro e Silva. Fazer brancos com uvas tintas, por exemplo, misturar alguns vinhos brancos, algumas uvas brancas num lote de tintas para fazer uns lotes especiais. Por exemplo, fazer no vinho, no caso do vinho do Porto, também apostar num vinho meio seco, em vez de com velhice e para acompanhar as refeições do princípio ao fim. São tudo uma quantidade de apontamentos que trouxeram para mim, me enriqueceram também no meu trabalho. Não é? Nesta imensidão de propriedade há diversos puzzles possíveis de fazer. Por isso, elaborar vinhos em Ventozelo parece ser um desafio constante. Ventozelo é o local onde nós vamos buscar as melhores uvas para fazer os melhores vinhos da empresa. Mas muito mais do que isso, é um local fabuloso com terroirs muito diversificados, onde todos os anos nós conseguimos tirando partido da qualidade das uvas que temos nos diferentes locais, conseguimos produzir diferentes vinhos e vinhos com mais qualidade e com mais diversidade e com mais ligados ao terroir que nós temos. No que toca às categorias especiais dos vinhos do Porto e aos vinhos do Douro, nós já tínhamos diversificado a nossa oferta com a entrada no segmento dos vinhos do Douro através da marca Dalva, mas é evidente que a marca Quinta de Ventozelo e, sobretudo, as uvas produzidas nos 200 hectares de vinha da Quinta de Ventozelo, enfim, dão-nos outra capacidade de aprovisionamento em patamares qualitativos que mais dificilmente conseguiríamos apenas com os fornecedores normais, mesmo que tenhamos um conjunto de fornecedores que acompanhamos durante uma parte do ano com os nossos técnicos. E, portanto, desse ponto de vista, era de facto estratégico. E depois, mesmo do ponto de vista do enoturismo, tendo nós já aqui uma presença em Gaia, em diversos segmentos, no fundo, encerra também aqui um ciclo, ou seja, permite que, enfim, os nossos visitantes, os nossos clientes, os nossos agentes pelo mundo fora, possam conhecer as várias realidades, já que em cada um dos sítios que nós oferecemos, temos experiências diferentes para mostrar. Quinta de Ventozelo, uma das mais emblemáticas propriedades do Douro. Há muito que o rosé deixou de ser um vinho menor. A qualidade desta tipologia tem aumentado substancialmente o pouco porto do país e nesse lote mais restrito de rosés de maior complexidade figura este Coppice Winemakers Collection Rosé Reserva Tinto Cão. Ora, começamos por aí mesmo, pela razão de um rosé extreme desta casta, Tinto Cão. Começámos com vários ensaios, que até o primeiro que lançámos para o mercado até foi um rufete, e fizemos vários ensaios com Tinto Cão, Tinta Roriz, Touriga Nacional, Donzelinho, Tinto também, mas realmente ao longo do tempo e o resultado desses ensaios, o Tinto Cão foi a casta que se revelou com melhor qualidade ou com aptidão para fazer rosés de topos de gama. A segunda edição é de 2020. Façamos, pois, o exercício da comparação com 2019. O 2020 foi um ano
em que realmente na parte final da maturação, houve uma precipitação, cerca de 15 a 6 milímetros de precipitação na zona do Cimacorgo, em que realmente atrasou um bocadinho a parte da colheita da vindima. Mas, por outro lado, enquanto a partida tornou os vinhos aumentou um bocadinho, se calhar devido a isso, aumentou um bocadinho mais a acidez e tornou o vinho, por um lado, mais gastronómico e mais estruturado. Uma das grandes diferenças que eu vejo é isso, noto que o vinho realmente tem outra estrutura, mas deve-se um bocadinho ao ano vitícola. A revista de vinhos confirmou as credenciais deste Rosé da COPC. O lançamento aconteceu no Altis Belém, em Lisboa, e teve maridagem gastronómica de diferentes inspirações. Menu executado por André Cruz, da equipa do chefe João Rodrigues. A fechar as nossas habituais propostas. Quinta dos Pesos 1991. Um vinho licoroso de Carcavelos, de grande estrutura e profundidade. 18,5 pontos pela revista de vinhos. Altamente recomendado. Casa Cadaval Reserva 2017. Seco, alongado, equilibrado e elegante. 17 pontos pela revista de vinhos. Uma boa compra. A essência. Vinho, gastronomia, enoturismo pela revista de vinhos. Até para a semana. Revista de Vinhos. Todos os meses nas bancas e em versão digital. Todos os dias online e nas redes sociais.